Nas 2 últimas semanas, uma notícia inesperada causou um rebuliço na internet: a morte do escritor e conferencista Daniel Mastral. Mesmo com tantas especulações sobre o caso, envolvendo até mesmo teorias da conspiração, fato é que muita gente não sabe quem ele foi. Se você quer saber, então, puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo foi totalmente produzido com base nos relatos do próprio Daniel Mastral, em testemunhos e palestras dados por ele em igrejas, podcasts e outros locais. O objetivo é narrar a história exatamente como ele a compartilhou em suas obras, apresentando sua trajetória de vida, as experiências e os relatos que ele trouxe a público, sem entrar no mérito da veracidade dos eventos. O compromisso é com a fidelidade ao que foi contado por ele, proporcionando aos espectadores uma visão clara e respeitosa da narrativa que Daniel Mastral construiu ao longo de sua jornada. Daniel Mastral, cujo nome de batismo era Marcelo Agostinho Ferreira, nasceu na cidade de São Paulo em março de 1967. Ele cresceu em uma família de classe média em São Paulo e estudou em colégios particulares. Ele afirma que era uma criança muito inocente, que aos 11 anos de idade ainda acreditava em Papai Noel e no Coelho da Páscoa. Nessa época, sua família mudou-se para o bairro da Lapa e em um novo colégio ele presenciou a violência física pela primeira vez. Ele contou que por sua inocência tinha o lanche roubado todos os dias e passou também a apanhar dos colegas. Daniel descreveu que desde muito jovem sentia um vazio emocional e espiritual, o que o levou a questionar sua existência, e sua juventude foi marcada por conflitos internos e uma busca intensa por identidade. Aos 16 anos, um colega o apresentou a uma gangue que praticava pequenos delitos, e ele passou a participar ativamente de suas atividades, que incluíam também o uso de entorpecentes. Para parecer durão, Marcelo usava roupas de roqueiro com correntes e cadeados pendurados ao corpo. De acordo com a gangue, quanto maior o cadeado, maior a valentia de quem estava utilizando. Certa vez, naquele mesmo ano, Marcelo passou em frente a uma igreja cristã e, ao ter a sua atenção voltada para os louvores que estavam sendo entoados, decidiu entrar. Porém, por causa da forma como se vestia, sentiu que as pessoas o olhavam de forma diferente e não de maneira acolhedora como ele esperava. Por causa disso, ele desenvolveu o pensamento de que todo cristão é preconceituoso e nunca mais voltou àquela igreja. Marcelo costumava frequentar um centro cultural na Rua Vergueiro, onde, por ser muito curioso, fazia pesquisas em livros sobre diversos assuntos. Ele sempre teve uma fixação pelo ocultismo, e ao buscar por livros de esoterismo e magia, acabou se deparando com um que mencionava a Igreja de Satã. O livro detalhava os princípios adotados por aquela igreja e afirmava que Satanás, na verdade, era amigo da igreja cristã, permitindo que a mesma tivesse usado seu nome durante séculos para se promover. Marcelo imediatamente se dirigiu ao consulado dos Estados Unidos e buscou nas suas microfichas o endereço da tal igreja de Satã. Lembre-se que naquela época ainda não havia internet. E resolveu enviar uma correspondência. Cerca de 8 meses depois, ele recebeu uma resposta em português e finalmente se sentiu acolhido, recebendo a atenção que ele tanto buscou em outros lugares. Marcelo contou que uma pessoa entrou em contato com ele e o levou a participar do que ele chamou de Escola de Iniciados, onde ele teve contato com empresários, políticos e pessoas de alto poder aquisitivo, que o tratavam muito bem, sem se importar com a sua aparência. Lá, ele teria sido bombardeado pelo relativismo, filosofia que nega a verdade absoluta e afirma que o conhecimento é relativo, subjetivo e condicionado pelo contexto. Os membros da seita em questão afirmavam que Satanás seria muito mais poderoso do que Deus e que teria se afastado dele apenas pela liberdade de ter um reino para si. Marcelo participou das cerimônias de iniciação dos 17 aos 18 anos. E após o período de iniciação terminar, ele teria recebido uma quantia em dinheiro, que era destinada aos iniciados para que ou abrissem uma empresa com uma logomarca consagrada a Satanás,
ou para que entrasse em uma empresa cujo dono era um satanista. Marcelo optou então por entrar em uma empresa já existente e lá, em suas próprias palavras, ele teve uma ascensão meteórica. Após o período de iniciação, Marcelo passou a conversar com um demônio que se materializava e se apresentava como Abraxos, seu guardião e protetor. Posteriormente, Marcelo contou que a seita possuía 2 objetivos principais. O primeiro seria o preparo global para a vinda do anticristo e o segundo, destruir o maior número possível de igrejas cristãs, infiltrando-se nelas como cristãos genuínos. Em uma ocasião, Marcelo se infiltrou com mais 9 satanistas em uma igreja no bairro de Interlagos com mais de 500 pessoas. Naquele culto, o pastor sentiu no coração que forças malignas haviam adentrado ao culto e pediu para que as portas da igreja fossem fechadas para que ninguém saísse de lá sem receber uma oração. Alguns obreiros se espalharam e cada um deles formou uma fila de pessoas para que fossem ungidas. De acordo com Marcelo, o demônio orientou sobre qual fila entrar. Seria a fila formada por um obreiro que estava em pecado. Ele e os demais satanistas receberam oração e nada aconteceu. Marcelo aos poucos se acostumou a fazer trabalhos de magia para que determinadas pessoas na igreja ficassem doentes, e depois que ficavam, ele simulava uma oração para que a doença fosse embora. Ele dizia que, na verdade, tirava a doença que ele mesmo colocou pelo próprio poder dos demônios. E dessa forma, ele se passava por um cristão genuíno muito facilmente. Com o tempo, ele ganhava a confiança da igreja e passava a atacá-la, plantando mentiras e causando discórdia. E dentro de menos de 6 meses de ação, aquela igreja já estava completamente desestruturada. Marcelo começou a namorar uma jovem cristã para continuar os seus planos de destruição, frequentando uma igreja com ela e sua família em um bairro nobre de São Paulo. Em um determinado culto, em uma festividade, um certo grupo musical foi convidado para participar. E de acordo com Marcelo, eles eram cheios do Espírito Santo. E quando começaram a tocar, Marcelo teria começado a se contorcer, perdendo o controle total do seu corpo, pois uma entidade teria se apossado dele, ao ponto de que foram necessárias 8 pessoas para contê-lo. Marcelo não entendeu o motivo disso ter acontecido, uma vez que ele tinha aprendido que os demônios eram muito mais fortes do que Deus. Ele decidiu então voltar àquela igreja, pois achava que se concentrasse o suficiente, isso não aconteceria mais. No dia em que ele voltou, por coincidência, o mesmo grupo musical estava presente, e o episódio se repetiu. A namorada de Marcelo, na época, preocupada, decidiu marcar um encontro com ele e o pastor da igreja, a quem Marcelo desejava destruir a qualquer custo. Ele conta que passou a noite anterior ao encontro fazendo feitiços e magias para acabar com a vida daquele pastor, e não ficou surpreso quando o pastor não apareceu. No dia seguinte, enquanto estava no trabalho, recebeu uma ligação da secretária da igreja informando que o pastor havia tido um contratempo com um de seus filhos, mas que estava tudo bem, e remarcou o encontro. Marcelo passou mais uma noite fazendo feitiços, dessa vez junto com outros companheiros satanistas, esperando que seu objetivo fosse alcançado. No segundo encontro, o pastor faltou mais uma vez. No dia seguinte, Marcelo recebe novamente uma ligação da secretária da igreja, informando dessa vez que o pastor havia sofrido um acidente de carro. Marcelo achou que seus feitiços haviam funcionado finalmente, mas surpreendentemente o pastor não tinha sofrido nenhum arranhão. Pela terceira vez, Marcelo se reúne com seus companheiros à noite e prometem aos demônios que se eles tirassem a vida daquele pastor, 13 outras vidas seriam sacrificadas por eles como pagamento aos demônios. Marcelo compareceu à igreja, local do encontro, pela terceira vez, e para sua surpresa, o pastor chegou horas depois. Marcelo contou que fez de tudo para ir embora, mas o pastor insistiu em fazer apenas uma oração, e quando isso aconteceu, as entidades tomaram seu corpo mais uma vez. Posteriormente, ele contou que se lembrava apenas de ter perdido os sentidos e ter acordado tempos depois com a sala pastoral completamente destruída. Depois de liberto, reconhecendo o poder do Espírito Santo como muito superior ao poder de qualquer demônio, Marcelo finalmente se rendeu a Jesus Cristo. Marcelo adotou o nome Daniel Mastral após a sua conversão ao cristianismo e ao se afastar totalmente do ocultismo.
Essa mudança de nome simbolizou uma nova identidade e um novo propósito de vida, alinhado com sua fé cristã. O nome Daniel foi escolhido por causa do profeta Daniel, refletindo o desejo de Marcelo de seguir um caminho de fé e de ser um exemplo de superação e transformação espiritual. Mastral é um sobrenome que ele adotou como parte dessa nova identidade, embora o significado e a origem desse nome não sejam amplamente conhecidos. Daniel conta que logo depois desse encontro, quando chegou em sua casa, recebeu a primeira ligação ameaçadora de um dos membros da ordem, que ele chamou de a Irmandade. Na ligação, o homem lhe disse que o caminho que ele havia escolhido trilhar não tinha retorno e que se ele decidisse sair, ele certamente morreria. Daniel desligou o telefone e foi dormir. E ao acordar, todos os seus animais de estimação, 2 maritacas, 2 pássaros pretos, uma tartaruga e um peixe, estavam mortos. Daniel contou que essa retaliação aconteceu porque aquela noite estava marcada pelos satanistas para que ele oferecesse em sacrifício uma menina de apenas 9 anos de idade. A partir daí, as ameaças se tornaram constantes na vida de Daniel e sua família, e pioraram ainda mais no ano 2000, quando Daniel escreveu seu primeiro livro, intitulado Filho do Fogo. O livro mistura elementos de ficção com partes da história real de Daniel Mastral, e embora seja baseado em experiências que Daniel alega ter vivido, incluindo seu envolvimento com o ocultismo e a sua conversão ao cristianismo, muitos aspectos da narrativa são apresentados de forma dramatizada e simbólica. Daniel se casou com a médica Isabela Mastral, com quem escreveu mais de uma dezena de livros, entre eles a série Filho do Fogo e a série Guerreiros da Luz, com 3 volumes. Em 2003, os dois tiveram um filho, que chamaram de Micael. Em 2018, Micael passou por uma crise profunda de depressão, que levou a família a buscar para ele tratamento psiquiátrico e terapêutico. Mastral conta que em uma manhã de dezembro, ele acordou de manhã e seu filho não estava em casa. Ele havia saído enquanto todos dormiam, deixando em casa celular, carteira e documentos. Mastral procurou o filho em diversos lugares, nas ruas, nas casas dos amigos e até mesmo em hospitais. E como não obteve sucesso, teria ido à delegacia informar o desaparecimento do filho. Porém, no meio da tarde, recebeu a triste notícia de que Micael havia tirado a própria vida nos trilhos do trem. Ele tinha apenas 15 anos de idade. Após esse triste episódio, Daniel Mastral e Isabela desenvolveram um quadro de depressão pós-traumática. Em junho de 2021, Daniel Mastral passa por mais uma tragédia. Isabela Mastral falece por conta de um infarto agudo do miocárdio. Alguns veículos de informação noticiaram tempos depois que o infarto teria ocorrido pelo excesso de medicação antidepressiva que ela teria tomado na noite anterior e que ela havia pedido para que Daniel não a levasse ao hospital, pois ela queria encontrar-se com o filho. Porém, não se sabe se essa conversa de fato aconteceu ou se não passa de especulação. Em março de 2022, 9 meses depois da morte de Isabela, Mastral casa-se com Dai Ueshi, sua terapeuta, e em janeiro de 2024, os dois tiveram um filho, chamado Leon. Daniel mantinha um canal no YouTube com mais de 800 mil seguidores, e participou de vários podcasts, onde contou e recontou sua história, incluindo as vezes em que ele mesmo atentou contra a própria vida por conta de suas tragédias pessoais. Ele também contou que, mesmo após tantos anos, continuava a receber ameaças dos membros da Irmandade, que sempre tiveram a intenção de silenciá-lo. Infelizmente, no domingo, dia 4 de agosto deste ano, Daniel Mastral foi encontrado morto no quintal de sua casa em Barueri, São Paulo, com um ferimento na cabeça. No local, a polícia encontrou um revólver Taurus calibre .357 com uma única bala disparada, uma pochete, um blister contendo 3 munições intactas e um celular de Mastral. Apesar de a hipótese mais plausível ser a de que Daniel Mastral tirou a própria vida, muitos amigos e seguidores do escritor acreditam que a Irmandade finalmente cumpriu suas ameaças. Até a conclusão deste vídeo, a morte de Mastral continua sob investigação da polícia. Independentemente das circunstâncias que levaram à morte de Daniel Mastral, o canal Thaís Manóquio presta suas mais sinceras condolências à família, amigos e todos os que foram impactados por sua história e legado. Que Daniel Mastral
finalmente esteja em paz. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. Aproveita também para maratonar os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link da playlist você vai ver na tela final desse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês. Eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.